O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: É inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta segunda-feira que nos encontramos aqui na Casa da Mãe da Piedade, situados aqui na Ermida de Nossa Senhora da Conceição, no Retiro da Piedade, enquanto os trabalhos continuam para que aumente-se a segurança daqueles que vão até o alto do Santuário da Piedade, seja para o trabalho, seja para nós que aqui atuamos missionariamente, seja aqueles que vêm passear ou vêm aqui em peregrinação. Nós nos encontramos e recebemos a oportunidade de nos debruçar sobre Lucas capítulo 17, versículos 1 a 6. Tanto você, que é membro da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, que nos ajuda a manter este canal de comunicação, com a responsabilidade de deixar com que a palavra de Deus fale ao coração de todas as pessoas, como você que ainda não é membro desta família e que nos acompanha continuamente, periodicamente, muito obrigado, dona Iara, periodicamente, todos nós recebemos esta pérola e não podemos deixar com que ela fique reduzida a uma palavra. O que comumente nós assim fazemos. O trecho que hoje escutamos de Lucas 17, 1 a 6, ele vai falar sim do escândalo, mas ele vai falar do perdão e da fé. Essas 3 palavrinhas serão muito importantes, inclusive, para que nós possamos compreender qual é a missão do episcopo ou do presbítero, ou melhor, qual é a missão de todo homem e mulher que são responsáveis por fazer com que a palavra de nosso Deus cresça no meio dos homens. Me faço entender. Jesus diz à sua comunidade, através de São Lucas, é inevitável que aconteçam escândalos. Isso porque a comunidade dos discípulos de Jesus não é uma comunidade de pessoas perfeitas, infalíveis, que não podem se equivocar, que não podem ter um erro de juízo. A comunidade de todos os discípulos de Jesus, todos nós, sem exceção, a começar de mim, somos capazes de errar. É verdade que o Senhor nosso Deus vai dizer, mas ai daquele que produz escândalos. Porque um escândalo, quando nós erramos, aquela frasezinha que eu me lembro uma vez, eu perguntei numa das comunidades às quais eu estava responsável como pároco, eu disse assim, quem nunca pensou essa frase? Mas fulano, que é tão de igreja, fez isso?
Quem nunca pensou essa frase? Fulano que é padre, fulano que é irmã, fulana que está lá na igreja o tempo todo, cuida das alfaias, ministra. Todos são capazes de errar. Fato. Mas há uma diferença fundamental entre errarmos porque não tínhamos a plena consciência das possibilidades de algo dar errado. Termos sido roubados por nossas paixões. Termos nos equivocado nas nossas escolhas. Afinal de contas, todos nós podemos cometer um erro assim. Bem diferente de nós escolhermos errar. Eu roubei, eu sei que roubei e fiz porque quis, ninguém tinha como saber. Eu tinha plena consciência que estava errado. Eu cedi as minhas paixões, sabendo dos erros, das consequências. Eu sabia e eu escolhi fazer isso. Inclusive até dissimulei. É diferente. Mas não nos enganemos, todos estamos com a capacidade dentro de nós de cometer erros que sejam escândalos para tantos outros. Falamos muito dos escândalos, que não é possível que os cristãos cometam escândalos. Mas nós nos esquecemos de um outro ponto, que na verdade é tão importante quanto o outro. Talvez até mais. Prestai atenção. Versículo 3. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Não diz para passar a mão na cabeça. Não diz para dizer que ele está certo. Se ele se converter, perdoa-lhe. Aí já começa a complicar um pouquinho, né? Porque o perdão, quando vem para mim, é justo. Quando ele precisa se dirigir a alguém, nós podemos ser considerados bobos. O perdão, que é, na verdade, não acolher o erro de alguém, mas o perdão é reconhecer. Todos são capazes de errar. Vamos começar de novo? Começar de novo significa construir novamente uma relação. Começar de novo não significa passar a régua e dizer assim, não, vamos fingir que nada aconteceu. Isso não existe. O perdão significa estar arrependido. Busque-se a correção, busque-se consertar o que fez de errado e busque-se não cometer mais aquele erro. E é uma das coisas que também, e aí só uma catequese rápida, algumas pessoas vão para o sacramento da confissão simplesmente para aliviar a consciência, sem nenhum pingo de arrependimento, que não implica em nem o mínimo de desejo em não repetir aquele erro. O mínimo de esforço para não cometer aquele erro. E daí, se há uma consciência de que se errou, e sabe-se que é errado, buscar-se-á não cometer mais aquele erro ou trilhar o mesmo caminho que levou para aquele erro. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier te dizendo, estou arrependido, perdoa-o. Todos são capazes de errar, todos são capazes de cometer erros, todos podem cometer escândalos, todos. Mas todos nós em Cristo somos chamados a repetir também aquilo que o Senhor faz conosco constantemente. Recomeçar.
E recomeçar é importante lembrar uma coisa. Quando nós começamos uma relação com uma pessoa, por exemplo, um namoro ou mesmo de amizade, nós não damos as mesmas liberdades daqueles que têm 10 anos de amizade. Eu não falo certas coisas para quem eu não tenho um certo laço mais profundo de intimidade, correto? Recomeçar significa começar de novo, reconquistar a confiança, restabelecer os laços. Mas para isso é preciso fé. E aí está. Saber que todos nós somos capazes de errar é extremamente importante. Não somos tão bons e infalíveis como nós pensamos. Ter a consciência de que o perdão é aquilo que todos os dias nós também experimentamos, pela oportunidade de recomeçar cada dia, e lembrar da fé naquele que veio para nós, para todos nós, não para um grupo de pessoas perfeitas, não para um grupo de pessoas infalíveis. Inclusive, é comum escutar algumas pessoas dizendo assim, pessoas que narram o seu processo de conversão, que se encontraram com Jesus Cristo, que amam a Jesus Cristo, que viram a nova oportunidade que Ele, nosso Senhor, deu a elas, e que foi possível recomeçar a vida. Mas quando precisam olhar para outras pessoas que necessitam desse recomeço, se escandalizam e não estão dispostas a dar uma outra chance. Isso, definitivamente, é uma compreensão de fé. A fé em Jesus Cristo. Aquele que, ao contrário de nos abandonar à própria sorte, ao contrário de olhar todas as nossas falhas, Ele nos deu a maior de todas as oportunidades. Recomeçar a história todos os dias, marcados pela sua palavra, pelo seu sonho de amor. E por causa dele, buscar um olhar que seja realmente puro, um coração que seja realmente misericordioso, e como escutamos ontem, sejamos pobres em espírito, porque a nossa única riqueza é Ele. Daí, então, se Ele está nesse lugar, nós deixamos de olhar para os outros como os juízes e como aqueles que são os mais perfeitos e puros, porque os nossos travesseiros sabem quem nós somos, a nossa consciência nos acompanha. Os julgamentos que já fizemos, os erros que cometemos, as palavras malditas que lançamos, ou até mesmo aquilo que não dissemos, mas nós sentimos. O exemplo mais claro, e me perdoem, é quando a gente se encontra com alguém, não gosta, e fala assim, oi fulano, tudo bem? Mas por dentro está aquele sentimento assim, que antipatia. A brincadeira, ela é para ilustrar um pouco daquilo que nós também podemos fazer. Não nos esqueçamos que o escândalo não é só de cunho moral, não só de cunho financeiro, não só de cunho pastoral. O escândalo que nós cometemos todos os dias é quando nós não procuramos ser verdadeiros. Esse é o pior de todos. Porque nós também já dissemos essa frase, mas como uma pessoa pode ser tão falsa? Peçamos ao Senhor nosso Deus que nos dê condições de trilhar um caminho, evitando sim, fazendo todo o esforço para evitar o escândalo de nossa parte. Olhar para os outros não com o olhar de julgamento que nos leva a pensar que somos melhores, mas tenhamos a disposição de nosso Senhor. Senhor, que eu possa ser também expressão do Teu amor e do Teu perdão, da Tua misericórdia. Isso tudo porque eu reconheço que o Senhor é o alicerce e a segurança da minha vida. Dai-me a fé necessária para ser
o teu rosto no meio daqueles que, como eu, precisam recomeçar todo dia. De pé, confiantes, apresentemos nossas preces.